Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Sejam bem-vindos ao nosso podcast diário, a Catequese no seu dia. Eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e vamos continuar a refletir sobre o mês missionário. Hoje, dia 13/10, quarta-feira, iremos refletir sobre o que vimos e ouvimos nos gestos de compaixão. Neste podcast de hoje, somos convidados a fazer memória das pontífices obras missionárias e a rede eclesial pan-amazônica, que realizaram durante o tempo sombrio da pandemia a campanha A Amazônia Precisa de Você, com o objetivo de socorrer as necessidades dos povos amazônicos. A iniciativa é fruto da campanha solidária emergencial da Igreja no Brasil É Tempo de Cuidar, que despertou inúmeras ações neste tempo de pandemia. A campanha teve o apoio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e da Conferência dos Religiosos do Brasil, a CRB, e da Caritas Brasileira. Diante da pandemia, as igrejas na Amazônia são um dos espaços mais procurados pelas famílias em situação de vulnerabilidade. Revela-se como um compromisso de cristãos e cristãs no cuidado com as vidas ameaçadas. Na mensagem para o Dia Mundial das Missões, o Papa Francisco nos diz: neste tempo de pandemia, perante a tentação de mascarar e justificar a indiferença e a apatia em nome de um distanciamento social saudável, a missão de compaixão é urgentemente necessária, por sua capacidade de fazer desse distanciamento recomendável uma oportunidade de encontro, cuidado e promoção. A campanha A Amazônia Precisa de Você atingiu os regionais Norte 1, 2, 3, Noroeste e Nordeste 5 da CNBB, que corresponde a 49 dioceses e prelásias da Amazônia. Ao todo, 20 mil famílias foram beneficiadas com a ajuda emergenciais. Cerca de R$750 mil foram arrecadados, com tudo investido de forma emergencial para socorrer as necessidades de alimentação, materiais de higiene e proteção individual para as comunidades da Amazônia. Em continuidade, lembremos, a Amazônia precisa de você. E vamos então ouvir agora a palavra de Deus que ilumina a nossa vida. Faremos então a leitura do texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 ao 35. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava suas coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles descia generosamente a graça de Deus. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e depositavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. O que essa leitura bíblica vem nos dizer no dia de hoje? O texto apresenta um resumo sobre o ideal de vida das primeiras comunidades cristãs que fazem despontar uma nova sociedade. Trata-se de vida em comum, de viver novas relações, de ser unidade, uma só alma e um só coração, por meio do esforço de cada pessoa que faz parte da comunidade.
Havia certamente conflitos internos e desentendimentos, mas o que animava e unia as pessoas era o desejo de vivenciar o ideal de vida cristã. A comunidade cristã colocava em prática os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, por meio de sua maneira de viver, a partilha, a solidariedade e a acolhida aos necessitados, rejeitados e impuros. Nessa comunidade não havia necessitados, porque tudo era colocado em comum. A partilha não é uma lei, mas um gesto espontâneo, que nasce da solidariedade e generosidade de cada pessoa. O livro dos Atos insiste na partilha dos bens materiais. A riqueza é associada a situações de injustiça e de pecado. O apego ao dinheiro é oposição ao anúncio da boa nova. O dinheiro precisa ser dividido com os pobres e necessitados. As comunidades cristãs, tendo como proposta a partilha dos bens com os pobres, retomavam o sonho de uma sociedade igualitária, já presente no Antigo Testamento. Sempre esteve e está presente no coração da humanidade o sonho de ter tudo em comum. Para realizá-lo é preciso fazer a partilha do pão e a prática da solidariedade nas pequenas coisas do dia a dia. Não é fácil viver em comunidade. É preciso a força do Espírito, bem como o testemunho e o apoio de outras pessoas que vivem a partilha e a luta por uma sociedade de iguais. Mas a fé na ressurreição faz acontecer essa nova vivência. Nesse nosso podcast, fazemos memória aos inúmeros irmãos e irmãs com as obras missionárias que têm o objetivo de socorrer as necessidades das pessoas mais pobres, marginalizadas, que se sentem excluídas do convívio social. E como é importante essa missão dos missionários, pois eles ajudam a essas pessoas a se sentirem acolhidas e ver que tem grande importância para todos nós. Principalmente nesse período de pandemia, onde as pessoas se sentiram ainda mais isoladas e passando por tantas dificuldades, muitos passando por tantos problemas calados, sem querer compartilhar com ninguém, pensando como iria resolver aquela situação. E que bom saber que existem esses missionários, essas missionárias e essas campanhas para ajudar a todos aqueles que precisam de um olhar especial. Na leitura desse texto bíblico de hoje, de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 ao 35, podemos ouvir claramente como as pessoas se doavam e eram caridosas umas com as outras, chegando até vender terras e casas que possuíam para trazer dinheiro e depositar aos pés dos apóstolos, para que eles pudessem distribuir conforme a necessidade de cada um. Quantas pessoas não repetem esse mesmo gesto nos dias de hoje? Aquele pouco que tem, doa para o seu irmão que nada tem. E como sempre ouvimos dizer, o pouco que temos junto com Deus é muito. E se tivermos muito, sem Deus, não temos nada. Por isso, devemos ser pessoas humildes, crentes em nossa fé, e lembrarmos que a riqueza, o poder e o dinheiro só leva à ganância, fecha os corações. É melhor sermos pessoas de coração puro, tendo pouco, mas vivendo esse pouco, partilhando com o próximo. Pois o nosso maior tesouro está no reino dos céus. E a nossa recompensa, com certeza, todos aqueles que praticaram o bem irão receber de Jesus na morada eterna.
Que nesse dia de hoje possamos fazer memória a todos aqueles nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo tanto pela perda dos seus entes queridos, sofrendo pelo desemprego, pela fome, entre tantos outros problemas, e principalmente com essa doença que assola o nosso mundo. Rezemos por eles todos os dias. E eu peço a você que está nos ouvindo que nos ajude nesse projeto de evangelização. É muito simples. Basta deixar sua curtida, deixar o seu comentário e nos ajudar compartilhando com mais pessoas. Assim, você vai fazer com que esse podcast possa alcançar mais corações que precisam ouvir todas essas palavras. Um grande abraço a você, tenha um ótimo dia e até amanhã para o nosso próximo encontro.